Então, vamos falar agora um pouquinho das características gerais dos aminoácidos. Todos os 20 aminoácidos, pessoal, eles compartilham aí características estruturais comuns. Então, Lorena, o que seriam essas características estruturais comuns? Todos são aí, que a gente fala de alfa-aminoácidos. Por quê? Porque eles apresentam, né, eles possuem um grupo carboxil e, além disso, eles apresentam um grupo amino ligado aí ao mesmo átomo de carbono, que nós denominamos aí de carbono alfa. Esses aminoácidos, eles diferem aí uns dos outros através da sua cadeia lateral, ou também chamada aí de grupos R, os quais aí variam em estrutura, tamanho, né, carga elétrica, e influenciam também aí a solubilidade dos aminoácidos em água. Nós poderíamos colocar também que os aminoácidos eles apresentam elementos chaves. Quais seriam então os elementos chaves de um aminoácido? Então a gente poderia falar que o carbono é o elemento chave, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio. Claro que em alguns aminoácidos a gente também tem a presença de outros elementos chave, como por exemplo aí o enxofre. O fato, pessoal, que eu falei para vocês, da gente ter uma diversidade da cadeia lateral, essa alteração da cadeia lateral nos faz então aí ter 20 tipos de aminoácidos diferentes compondo aí as proteínas. Então, porém, além desses 20 aminoácidos que nós colocamos, existem aí diversos outros aminoácidos, porém aí eles são menos comuns. Alguns desses aminoácidos, eles são resíduos modificados depois de uma proteína ter sido sintetizada, e já outros aí são aminoácidos presentes nos organismos vivos, mas que não são aí constituintes das proteínas. Um outro ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês, dentro dessas características gerais dos aminoácidos, é que as proteínas, pessoal, elas, como a gente falou bem no início da aula, elas são aí formadas de aminoácidos. Então, elas são polímeros de aminoácidos, com cada resíduo de aminoácido unido aí ao seu aminoácido vizinho por um tipo específico de ligação. Esse tipo de ligação que unem aí os aminoácidos, nós chamamos aí de ligação covalente. Então percebam, eu coloquei aqui para vocês, né, um aminoácido, vamos colocar de aminoácido A, a gente não tem um radical específico, um aminoácido B. Esse aminoácido, então, ele irá, através de uma ligação covalente, unir com o aminoácido A e formar uma ligação, a gente chama essa ligação de ligação peptídica. Percebo que em um momento aqui, eu usei a frase com vocês falando a palavra resíduo. Eu falei, cada resíduo de aminoácido é unido ao seu aminoácido vizinho por um tipo de ligação específica, que é a ligação covalente. A palavra resíduo, o termo resíduo, pessoal, ele reflete aí a perda dos elementos da água quando o aminoácido é unido ao outro. Então, se a gente for observar, né, dentro dessa imagem, a gente vai ver que quando o aminoácido B se uniu ao aminoácido A por meio de ligações covalentes, a gente teve aí a perda de água, né? A gente teve a liberação da molécula de água, e o fato da gente ter tido essa perda, né, de uma molécula de água, a gente conseguiu então unir esses dois aminoácidos por meio da ligação peptídica. Sendo assim, se as proteínas elas são formadas por ligações peptídicas, né, e elas são constituídas por conta disso de aminoácidos, podemos dizer então que as proteínas elas podem ser quebradas, ou seja, elas podem ser hidrolisadas em seus aminoácidos constituintes por diversos métodos. Aí, durante os primeiros estudos aí da bioquímica, os estudos iniciais de proteína, eles focaram muito aí nesses aminoácidos livres e também nos derivados dessas proteínas. Então, pessoal, ainda falando sobre
essas características gerais dos aminoácidos e também entrando um pouquinho aí na questão das proteínas, que a gente já está falando, já que nós estamos falando, né, que a junção, a ligação de dois aminoácidos resulta aí numa ligação peptídica e essa somatória desses aminoácidos é que vão resultar em proteínas. Então a gente pode dizer aí que compostos de aminoácidos aí por 2 ou 3 ou alguns poucos aí ou por muitos resíduos destes aminoácidos, eles são conhecidos aí respectivamente falando como dipeptídeos, aqueles que são compostos de 2 aminoácidos, tripeptídeos quando são compostos de 3 aminoácidos. Quando a gente tem uma ligação um pouco maior da quantidade de resíduos de aminoácidos, a gente vai falar que nós temos oligopeptídeos, e por muitos aminoácidos nós vamos chamar de polipeptídeos, né? Então, são, na verdade, são aí polímeros constituídos aí por uma cadeia de aminoácidos, né? Então, essas substâncias, esses aminoácidos, então, frequentemente aí, eles são simplesmente denominados de peptídeos, ok? E, falando um pouquinho mais, as proteínas, elas são moléculas aí que consistem em uma ou mais cadeias polipeptídicas, né? Esses peptídeos, eles podem apresentar aí um comprimento que pode variar de aproximadamente 40 resíduos de aminoácido até mesmo 34.000 resíduos de aminoácido, colocando aí para vocês. Claro que na aula de proteínas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas é bom a gente já começar a iniciar e a entender um pouquinho sobre esses processos, ok? Bom, o que mais a gente poderia falar a respeito dos aminoácidos? Um outro ponto importante para a gente colocar, né, que faz parte do contexto da bioquímica, é em relação à numeração dos aminoácidos. Sim, o aminoácido, ele tem aí os seus carbonos classificados através de duas convenções, né? É utilizado duas formas de convenções aí para identificar aí os átomos de carbono em um aminoácido. A primeira forma, né, que a gente poderia falar é a respeito seria aí através do alfabeto grego. Percebam que aqui nós temos o aminoácido lisina e acima, a partir do carbono alfa, nós temos as letras gregas. Então, se a gente fosse avaliar aqui essa sequência, a gente poderia, então, observar que, a partir do carbono alfa, os demais carbonos aí da cadeia lateral, eles vão sendo classificados, ordenados de acordo aí com o alfabeto grego. Então, nós temos o carbono alfa, o primeiro carbono da cadeia lateral aí seria o beta, o gama, o delta e assim por diante. E uma outra forma de classificação seria através da numeração desses carbonos. E por assim dizer, pessoal, para colocar aqui para vocês, que para a maior parte das outras moléculas orgânicas, os átomos de carbono são simplesmente aí numerados do início ao fim